É preciso falar sobre a reforma administrativa. Eu defendo uma reforma administrativa, mas uma reforma que, em primeiro lugar, acabe com a possibilidade de qualquer pessoa no serviço público brasileiro receber mais do que o teto constitucional por mês. Hoje, uma série de pessoas no serviço público, no Brasil inteiro, recebem mais do que o teto constitucional por mês. E quem paga isso é o contribuinte brasileiro com seus impostos. E é esse contribuinte que eu represento no meu mandato. É esse contribuinte que o meu mandato representa. O primeiro ponto de uma reforma administrativa séria deveria ser acabar com a possibilidade de que qualquer pessoa receba no serviço público mais do que o teto constitucional por mês. Esse deveria ser o primeiro ponto. O segundo ponto deveria ser reduzir o número de cargos comissionados que nós temos no Brasil. Enquanto a França possui 4.800 cargos comissionados, os Estados Unidos inteiro possuem 8.000 cargos comissionados. No Brasil, nós temos mais de 25.000 só na administração pública direta. É preciso reduzir esse número de cargos comissionados. Alguns cargos devem ser comissionados, sim. São cargos de confiança, como uma secretária, um chefe de gabinete, mas não os cargos técnicos, não essa inundação de cargos comissionados que nós temos no Brasil. É preciso tornar a máquina pública mais eficiente, é preciso reduzir esse número de cargos comissionados. O terceiro ponto é acabar com os privilégios e mordomias que existem no serviço público. Acabar com os carros oficiais. Há carros oficiais, também uma inundação de carros oficiais no Brasil inteiro. É preciso acabar com isso. Acabar com essas férias superiores a 30 dias que existem no Poder Judiciário, no Poder Legislativo, entre vários outros privilégios e mordomias que existem. Esse deveria ser o terceiro ponto. O quarto ponto deveria ser a criação de uma carreira, onde a pessoa entra ganhando aqui e vá crescendo aos poucos, e não já ganhando lá em cima. Criar uma carreira onde a pessoa fosse crescendo aos poucos e por mérito. O quinto ponto deveria ser uma avaliação de desempenho. Se avaliar o desempenho, premiar o bom desempenho, punir o mau desempenho, mas sem acabar com a estabilidade. O fim da estabilidade, eu sou contra o fim da estabilidade, e o fim da estabilidade é um erro crasso que se está fazendo nessa reforma. Nas prefeituras pequenas, em prefeituras pequenas vai ser o caos. Quando trocar o prefeito, vai trocar todo mundo. Não é isso que melhor preserva o interesse público da sociedade. Não é isso que melhor preserva o maior interesse público do brasileiro. Isso vai favorecer o aparelhamento da máquina estatal. Eu sei que muita gente diverge de mim, e eu respeito a opinião de todos, mas nós temos que avaliar desempenho, sim, mas sem acabar com a estabilidade. É um erro crasso o fim da estabilidade. Essa é a reforma que a gente deveria fazer, e uma reforma que mexesse com todos, que mexesse com os grandes também. Por que essa reforma não mexeu com os grandes, não mexeu com magistrados, não mexeu com algumas outras autoridades? Uma reforma deveria mexer com todos. Então, essa é a reforma que a gente precisa fazer. Uma reforma a favor do Brasil, não uma reforma que defenda privilégios e mordomias de alguns e que não toque em outros pontos, como, por exemplo, a questão do teto constitucional. Porque é uma vergonha para o serviço público brasileiro algumas pessoas nesse país receberem por mês mais do que o teto constitucional. Isso não deveria poder, isso não deveria ser legal, isso não deveria ser correto, e a reforma deveria mexer com isso. Muito obrigado.